Computador. Certo? Então vamos falar hoje sobre definição de metas. Eu falei com vocês na semana passada que quando a gente faz um Scrum, né, das nossas coisas, dos atos que a gente define como como sendo importantes para que a gente obtenha sucesso, eu falei que a gente tinha que começar a hierarquizar as metas. Só que aí tem o seguinte, conforme eu falei para vocês, a primeira semana você vai hierarquizar, você vai planejar, você vai fazer um monte de coisa. Na hora que você for executar a meta, você vai ver que você vai falhar muitas vezes. Isso é super normal, pessoal. Por quê? Porque o ser humano é um animal de hábitos. E os hábitos, eles são difíceis de serem moldados rapidamente. Tem uma pesquisa que comprovou que o ser humano ele muda de hábito por questões muito pessoais. São muito específicas daquele ser humano. Então, teve nessa pesquisa um pesquisador pegou uma pessoa e quis gerar um hábito nela. E esse hábito seria relativo a, por exemplo, atividade física. Teve gente que começou a criar o hábito, adotou aquilo para a vida com 21 dias de atividade física, e teve gente que só com 68 dias de atividade física. Então tem uma questão genética, tem uma questão genética, é aquele negócio, né? Genótipo mais ambiente igual fenótipo, né? Tem genética, tem ambiente, tem cultura, tem muita coisa junto na formação de um hábito. Então quando a gente define uma meta, é muito comum que a gente seja mais ousado que o normal e a gente não consiga bater aquela meta. E a gente se frustra. Então eu vou falar sobre formação dos hábitos hoje e eu vou começar contando uma história que é minha história, né? Isso é mais legal, eu acho. Em 2017, eu terminei um namoro de 10 anos e meio. E eu era um cara que tinha muita iniciativa e pouca acabativa. O que é isso, né? Eu começava vários projetos, eu não acabava nada. Na época, eu tinha me formado médico pela Unirio, né, que foi onde eu me formei, e eu estava na Marinha, trabalhando. Cara, eu fazia plantão de CTI 24 horas, aquela correria de CTI, trabalhava na Marinha, ficava embarcado, tudo. Esse namoro terminou de 10 anos e meio, pum, e eu fiquei perdido, completamente perdido. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, eu resolvi fazer um processo de coaching na época, fiz o curso de coaching, 7 dias de imersão, pesado, pedi liberação na Marinha, foi uma dor de cabeça, mas o meu comandante, como eu pegava todas as missões piores, me liberou para fazer. Então eu fiz, eram 7 dias, e eu fiquei 7 dias anotando tudo, tentando aprender tudo. Era uma imersão completa, a gente chegava lá às 9 da manhã e saía de lá às 10 da noite, e do sábado para o domingo a gente virava, né? Foi pessoal do Ohio Business Institute, foi pessoal do Instituto Brasileiro de Coaching, e foi bem pesada a formação. Quando eu saí da formação, eu falei, eu vou correr a São Silvestre. Nisso eu pesava 104 quilos, eu tenho 1,78 m. E aí você imagina assim, cara, esse cara não vai correr a São Silvestre. E eu não corria, pessoal, absolutamente nada. Eu fiz uma prova de 5 quilômetros 6 meses antes. Eu falei, eu vou correr a São Silvestre. A São Silvestre é uma prova, para quem não sabe, que é muito famosa e etc. Mas a questão é, ela não é uma maratona. A gente pensa, São Silvestre são 42 quilômetros. Não. São Silvestre é uma prova de 15 quilômetros, que você tem nessa prova 3,5 a 5 quilômetros de subida, que é a Brigadeiro Luiz Antônio. E essas partes da subida é o inferno. Todo mundo fala que a pior parte é logo no final da corrida. Então, assim, você está cansado, você vai chegando no final, você vai cansando ainda mais. Quando você está ali quase morrendo, vem a Brigadeiro Luiz Antônio. E todo mundo falava, olha, cuidado com a Brigadeiro, poupa energia para Brigadeiro, porque talvez você não aguente. E aí, eu falei, cara, é uma meta ousada, mas é uma meta provável e é uma meta possível. Então eu vou bater. O que eu fiz? Criei uma planilha de treinamentos. Primeira semana, vou correr todos os dias, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Falhei, não corri. Na segunda semana, não corri. O que eu fiz? Eu fiz o que eu chamo de compromisso social com a responsabilidade. Eu trabalhava para um blog chamado Melhorar Saúde, eu era cronista deles, e eu criei uma série de crônicas chamada Da Obesidade à São Silvestre, na qual eu contava minha história com 104 quilos até o dia que eu corresse a São Silvestre, colocaria uma foto lá no final com a medalha, etc. E com o compromisso social, começou a surgir gente no meu Instagram, no meu Facebook, me dando força. E gente falando assim, cara, se você conseguir correr a São Silvestre, eu sei que eu consigo melhorar meu problema do joelho, eu consigo emagrecer. Tinha uma paciente minha que tinha artrose de joelho e falou, eu sei que eu consigo emagrecer porque você vai correr a São Silvestre e eu vou ver que eu também consigo. Eu vou me sentir
assim, uma pessoa capacitada a conseguir fazer. Eu odeio essa palavra, né? Mas me sentir empoderada. E aí eu defini pequenas metas. E eu aprendi ali o que depois vai vir no livro O Poder do Hábito, e que ficou super famoso, que o ser humano, na realidade, ele é exatamente igual a um cão de Pavlov, com um pouquinho de modificações. Vou terminar o storytelling, depois eu vou voltar no cão de Pavlov e vou explicar para vocês como é que funciona o cão de Pavlov. Cara, fui batendo meta, 5 km, 10 km, 13 km. Eu nunca tinha corrido 15 km. E a São Silvestre no dia 31 de dezembro, né? Peguei meu tênisinho, pô, geral indo pra Réveillon maneiro, né? Foi uma das poucas épocas da minha vida que eu tava solteiro. Eu falei, vou Réveillon nada, eu vou correr a São Silvestre. Eu tinha feito um compromisso social, né? E quando você faz um compromisso social, você tem responsabilidade por que tá falando pros outros. Então isso facilita você a bater metas. É por isso que eu falo às vezes, se você tem uma ideia, fale pro mundo. Executar é outra história. Uma boa ideia vale 50 centavos, mas execução é completamente diferente. Execução é difícil. E aí, pessoal, chegou o dia da São Silvestre, o pessoal indo para night, meus amigos me chamando direto para ou balada, né, dependendo de você é do Brasil, me chamando direto para ir para Réveillon. E eu falei, não, eu vou correr São Silvestre, vou correr São Silvestre, correr São Silvestre, e escrevendo, aí tirando foto para pegar a camisa e tudo. E fui correr São Silvestre e corri a São Silvestre. Corri os 15 quilômetros, ajudei um cara no final, o último quilômetro, um cara que estava mancando, fui eu e o cara junto. Eu não me importava com o tempo, era mais a questão do desafio, do eu me sentir capaz de executar aquilo. Ajudei a carregar o cara até o finalzinho, a gente cruzou junto a linha de chegada. E ali eu vi que nada mais é, qualquer meta nada mais é do que a sensação de benefício, a sensação boa que você tem depois, que é a recompensa. E aí postei no Instagram, fiz stories e tudo mais. Peguei a medalha e dei de presente pro meu pai, era aniversário dele dia 2 de janeiro. E ali eu vi que nada mais importante quando você tem uma meta grande em cortar em pequenas metas e assumir compromissos com você e com os outros. Você pode fazer com os outros, você pode fazer isso. Eu fiz. E falando com os outros é melhor porque te dá uma responsabilidade. Tá certo. Então vamos voltar ao cão de Pavlov que eu falei. Como é o cão de Pavlov? Pavlov foi um cientista de comportamento russo que ele pegou cães, botava o cão lá, tocava uma sineta e toda vez que tocava a sineta dava um bife pro cão. E ele estava medindo a salivação do cão. Todos os dias ele ia lá, tocava a sineta e dava um bife pro cão. E media a salivação. Até que um dia ele tocou a sineta, não deu o bife, ele verificou que o cão já estava salivando. Então quer dizer, todo hábito você vai ter um starter, um fenômeno inicial, que é o fenômeno que gera o comportamento. Depois você vai ter o comportamento e, por fim, a recompensa. Então é uma tríade. Qualquer hábito é uma tríade. Tá certo, Felipe. Mas como eu posso hackear isso? Você definiu sua meta, né? Exatamente igual um cão de Pavlov. Você tem uma meta, você tem um compromisso a ser honrado. Você tem que ter um starter e você tem que ter uma recompensa. Isso é um método para você começar a hackear o hábito e fazer com que ele se torne algo comum, algo que você consegue executar no seu cotidiano. O mais importante, pessoal, não é saber definir metas. Isso não é importante. O mais importante é saber executar as metas. Então, beleza. Eu sabia qual era o starter. O meu starter era todo dia quando eu voltava do trabalho, eu tinha que correr, era um horário definido, um starter bem definido, um inicial bem definido, é o inicial que ele te leva ao comportamento sem ter que pensar muito. Não é aquele negócio, eu vou fazer isso para depois fazer aquilo. Não, é um despertador que toca, é um horário específico, são detalhes. São detalhes que você tem que marcar, não é, né? São detalhes que você tem que ter bem demarcados como pontos objetivos. A partir daquele ponto objetivo, você vai ter o comportamento. Quer ver um muito comum, que a gente usa muito em paciente? É o paciente tabagista. Ele tem um starter que é a vontade de fumar, que é o craving, né? A fissura. Ele vai, pega o cigarro, depois que ele fuma, nicotina sobe no sangue, ele tem aquela sensação maravilhosa de recompensa. E aí ele fuma. Ele continua fumando por causa da recompensa. Quando o paciente quer parar de fumar, o que ele vira para você e fala assim, doutor, vou parar de fumar, ponto. Ele vai ter o starter,
ele não vai ter a recompensa. Então vai ser muito difícil para ele conseguir hackear isso e mudar. E geralmente eles trocam por comida ou trocam por exercício físico, que é até mais saudável. Mas por comida é muito comum. Tanto que tem muito paciente que quando para de fumar, engorda. Porque ele troca a recompensa da nicotina alta pela recompensa da saciedade. E o que a gente faz com ele? Quando sentir vontade de fumar, você pega, tem gente que usa aquele caninho de cenoura, né? Corta o caninho de cenoura e fuma o caninho de cenoura, morde o caninho de cenoura. Eu, particularmente, gosto das pastilhas de nicotina. Quando o paciente ele tem o crave, ele tem a fissura da pastilha de nicotina, a nicotina sobe no sangue e ele sente aquele bem-estar. Daqui a pouco, daqui a dias, a gente vai tirar essa nicotina e ele já vai desligar um hábito do outro. Então, quando você começa a pensar nos hábitos que te fazem não bater as metas, você tem que traçar essa tríade. O que é o starter do seu hábito, o que é o ponto inicial, né? Qual é o hábito em si e qual a recompensa que aquele hábito gera que não está gerando. Ótimo. Feito isso, Felipe, eu vou ter sucesso? Nem sempre, nem sempre. E aí que é importante que você saiba que no início o hábito ele não vai ser fácil. Ele vai ser difícil mesmo. Ele vai ser difícil se tornar um hábito. Ele vai ser uma ação, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, verificaram que 10% das pessoas apenas escovavam os dentes. Olha isso. Isso em 1900 e... Eu acho que vai arredondar, né, um número parecido. É tipo 1907 ali, no início do século. E aí, eles verificaram o seguinte, não tinha recompensa para a pessoa escovar o dente. A pessoa escovava o dente e acabou. Não tinha espuma. Pensa o seguinte, pessoal. Tudo que você tem da sensação de escovar o dente foram aditivos artificiais para que você tenha a sensação e tenha a recompensa. Por exemplo, antigamente escovava o dente não tinha essa sensação de frescor quando a gente escova o dente agora, porque isso foi um aditivo que foi colocado lá nessa época pela PepsiCo Dente. E eles colocaram lá, aumentou em quase 50% o uso, foi para 60 e blau por cento de pessoas que escovavam o dente só porque elas tinham o benefício, a recompensa de ficar com a boca refrescante, com hálito refrescante. Então eles ligaram isso. Depois veio o outro hábito, né, que foi interessante, que era, eles botaram também um outro aditivo que fazia espuma. Você já imaginou escovar o dente sem fazer espuma? Interessante, né? Então eles botaram esse aditivo para fazer espuma que também aumentava isso, aumentava a sensação de recompensa, de dente limpo. Então o ser humano ele é muito focado na questão do fazer para obter uma recompensa. Quando você for traçar a sua meta, fazer para obter uma recompensa. E como a gente pode hackear isso, né, para formar um hábito? Você vai sentar, vai formar o seu backlog lá de metas, aquilo tudo que a gente tinha conversado, diário. E aí você vai criar uma meta, uma a 3 de preferência, chamada micrometa diária. O que é isso? São metas que são fáceis de serem batidas, fáceis, extremamente fáceis. Por exemplo, levantar e beber um copo d'água. Né? Se você não bebe água, levantar e beber um copo d'água quando acorda. Tá certo. O outro é caminhar meia hora, se for fácil para você, se for prático, você tem uma esteira em casa, tá bom. E o outro é anotar, verificar todas as minhas anotações na agenda. Pronto, você fez 3 micrometas diárias que são fáceis de serem executadas. Você vai anotar isso num ponto onde seu olho vê e você vai bater todo dia nessas micrometas diárias. E aí você vai ter uma micrometa semanal, que é a junção das micrometas diárias. Então, por exemplo, eu sei que todo dia eu tenho que beber um copo d'água quando acordo, né? Então, em 7 dias, ao fim daquela semana, quando eu for fazer a revisão da minha semana de metas, lembra que eu falei isso lá na aula 1? Revisão da minha semana de metas, eu vou pegar aquelas metas que eu botei como micrometas diárias e ver se eu bati. Então, por exemplo, são 7 dias. Se 5 dias da semana eu tomei água ao acordar, eu revisei as metas, eu andei 30 minutos, eu bati. Ótimo, você tem isso. E para te dar um pouco mais de desconforto, é extremamente interessante que você trace metas, pelo menos uma meta, que seja desconfortável anual, que seja quase impossível de ser batida. E você coloca essa meta anual no alto. Eu tenho na porta do meu quarto, tinha, né? Não tenho mais. Uma meta no alto, bem lá no alto. E essa meta no alto é uma meta que você provavelmente não vai bater, mas ela vai servir como um aliciador, como algo que te
expõe a vontade e te pressiona, criando um compromisso seu com o seu sonho. Então, por exemplo, no caso da Arquisa, que é passar na residência, vou botar lá, passar em primeira colocada na residência na USP, vamos dizer, que talvez, eu não sei qual é a carreira que ela quer, mas talvez seja mais concorrida. Ótimo! É uma meta difícil de ser batida, muito difícil de ser batida, mas não é impossível. Você consegue, você conseguiria. Então você coloca lá em cima. Ela vai traçar essa diretriz para que você chegue lá. Então é importante que você bata suas micrometas diárias para tentar bater a meta semanal, para chegar numa meta mensal e aí sim atingir uma meta anual como resultado de um hábito. Por que isso? Porque, assim, é muito artificial isso que eu estou falando, é um pouco artificial. Mas você vai ver que depois de alguns dias fazendo, você vai executar muito mais fácil aquilo que estava entre as metas e você vai começar a bater suas metas de maneira mais confortável. E aí você vai apertar um pouco mais as metas e assim sucessivamente. Isso vai fazer com que você fique treinado ou treinada a ter produtividade. Porque o ser humano, pessoal, ele é muito... o cérebro humano, na verdade, né? Ele é muito programado para não gastar energia. Ele é programado para que a gente execute sempre a mesma coisa, a mesma rotina, para que evite pensar. 40% dos atos que você executa em um dia não são pensados, não são decisões tomadas. É a virada de chave na porta, levantar e dormir e rezar, não sei, depende da pessoa. Então, 40% desses hábitos, não são coisas pensadas. Se a gente hackeia as coisas pensadas para elas também se tornarem hábitos, a chance de execução aumenta muito. Isso faz com que a gente tenha um compromisso com a nossa produtividade. E aí tem várias formas de você hackear esses compromissos. Um deles é o compromisso social público, que é quando você fala para as pessoas, olha, eu vou estudar e vou passar na residência, eu vou passar no fim do ano. Porque aí também tem outros fatores que são muito interessantes. Vão ter pessoas que vão duvidar de você e vão ter pessoas que vão falar assim, não, você vai conseguir. E as pessoas que vão duvidar de você, assim, é interessante, muito interessante isso. Talvez seja uma questão muito de personalidade, mas as que vão duvidar de você vão te dar tanto combustível quanto as pessoas que te derem força. Porque aquelas que duvidam de você, você fala assim, eu vou passar por cima dela, eu vou obter esse resultado, eu vou bater essa meta. E aí você vai criar um compromisso com a sua meta, que foram aquelas metas que a gente delimitou no Scrum da semana passada. Beleza? É extremamente importante, pessoal, que todas essas metas sejam mensuráveis, prováveis e possíveis. E que você, ao bater essas metas, crie um modo de recompensa. Agora vai a parte final dessa discussão toda. Como assim uma recompensa? No início, por exemplo, eu no início, quando eu comecei a correr, eu verificava que eu ficava muito cansado depois, mas me dava uma sensação muito boa. Muito boa. E nos primeiros 20 dias, 30 dias, eu corria todo dia. Eu comecei a perceber que se eu não sentisse aquela sensação, eu estava me sentindo mal. E aí eu comecei a correr toda vez. E aí você pode se adestrar, assim como um cão, assim como qualquer outro animal, de maneira sábia, fazendo o seguinte, por exemplo, eu gosto muito de um chocolate específico, um chocolate pequeno. Tá certo, bate a meta daquele dia, logo no início, nos primeiros dias. Come chocolate. Você vai criar um vínculo positivo com o bater a meta. É o que a gente chama de microcomemoração ou comemoração instantânea. Você vai comemorar aquela meta que você está batendo. Isso vai criar um feedback positivo para o seu cérebro e vai fazer com que você tenha mais disciplina. Com o passar do tempo, esse chocolate vai sumir, mas o bater metas vai continuar. E a sensação de bater pequenas metas durante o dia faz com que você se sinta ainda melhor e você bata outras metas. Por exemplo, um dos exemplos principais para isso são os hábitos angulares. O que são os hábitos angulares? Hábitos angulares são hábitos extremamente importantes, fixados, que ao fazê-los você melhora outras áreas da sua vida para criar compromisso com elas. Um hábito angular extremamente comum é o exercício físico. Por quê? Porque a pessoa que se exercita, ela cria o vínculo de se exercitar, ela emagrece se for o objetivo dela, ela começa a se alimentar melhor, ela dorme melhor, ela fica mais calma. Então ela cria um feedback positivo em cima do exercício que faz com que aquele hábito se torne algo mais relevante e comum no cotidiano dela.
fazendo com que ela se sinta mal caso ela não execute. Então a gente tem que buscar esses hábitos angulares nas coisas que a gente faz em busca de uma produtividade ou em busca de uma meta. Por exemplo, no meu caso, eu tenho micro vitórias durante o dia. Eu tenho o meu quadro lá de a fazer, fazendo e feito, e eu tenho um prazer enorme quando eu movo um daqueles papeizinhos do a fazer para o fazendo e depois para o feito. É maravilhoso, ainda mais quando eu movo no mesmo dia. Hoje eu e Miguel a gente teve que fazer um documento importante, eu tive que fazer rápido, né, o documento porque eu estava enrolado, e entrou no a fazer. Eu levantei e falei assim, cara, dá para fazer isso agora. Já joguei ali no fazendo, sentei, fiz rapidinho, passei para o Miguel corrigiu, feito, bati aquela meta, cara, comemorei. Eu comigo mesmo, eu tenho minhas micro comemorações. Aí eu fui comer um pão com Nutella, por exemplo, que é algo que é uma micro comemoração boa para mim. Né? Quando eu tenho Nutella em casa, Nutella não é uma coisa muito comum de ter, mas quando eu tenho, uma das minhas comemorações é esse pão com Nutella ou escutar uma música que eu gosto. Eu sempre busco a criação de um vínculo positivo. É igual quando eu converso com uma pessoa. Quando eu converso com uma pessoa, eu sempre termino a conversa com uma ideia positiva. Qual é o objetivo disso? Fazer com que a pessoa se sinta bem ao sair da conversa comigo. Porque isso vai fazer com que ela busque conversar novamente. Entendeu? Você cria o hábito angular da busca pelo ato. E aí você pode fazer isso em qualquer coisa do seu dia a dia. Inclusive com as metas que você delimitou lá na aula 1 de produtividade. E otimizar absurdamente a sua produtividade. Legal? Então agora, pessoal, eu vou abrir para dúvidas. Foram 22 minutos direto de eu falando. E aí vocês podem perguntar à vontade, que eu vou tentar responder para vocês. Show? Vamos lá. Rapaz, a tadinha da Isabelle, ela entrou... Ô, Isabelle, você entrou no final da exposição. Eu já tinha quase terminado, assim, eu abri para dúvida agora. Mas eu vou fazer um en passant para você, tá? Um tudão. Eu falei sobre compromisso público, né? Quando você se compromete com as pessoas de que você vai executar aquela meta. A definição das metas. Quais metas são palpáveis, né? As metas têm que ser mensuráveis, prováveis e possíveis. O hábito, a formação do hábito, né? Que demora em algumas pessoas de 21 dias a 68. Falei também das micrometas diárias, que são 3 coisas que você tem que fazer todo dia de maneira quase automática, mas que ao bater as 3 você vai ter uma sensação de prazer e você pode hackear essa sensação de prazer com um gol de mão, assim, vamos dizer, né? Que é comer um chocolate ou ouvir uma música que você gosta, ter um hábito que fortaleça positivamente por meio de uma alça de feedback positivo aquela ação. Depois as micrometas semanais, as metas mensais, que tem que ser a junção das semanais, e as metas anuais, tendo uma meta anual que gere desconforto ao olhar. Qual é esse desconforto? É aquele desconforto que você olha e fala assim, caramba, será que dá? É importante que essa meta esteja ali para que você não perca a diretriz. Tendo o compromisso social é bom, porque dificilmente você vai dar o braço a torcer e largar aquela meta. É aquela história, tem muita gente que quando faz dieta, chama os amigos, se junta e fala assim, quem perder mais peso ganha. E aí o pessoal que é competitivo se dá super bem. Vai com vontade para cima. Então eu falei disso, eu falei das micrometas diárias, falei da formação do hábito, que todo hábito ele tem 3 pernas, e as 3 pernas são o starter, né, que é a coisa que dá início ao hábito. Por exemplo, quando eu tomo banho sempre que acordo. Isso é algo já demarcado para mim. Então quando o despertador toca, eu levanto, tomo banho e eu me sinto bem, eu me sinto energizado para começar o dia. Então eu tenho um starter, que é algo que começa aquele movimento. Eu tenho o ato em si, que é o hábito, né? Que eu já criei esse hábito e hoje em dia é muito difícil de mudar, só se eu tiver um lugar que não tem um banheiro para tomar banho quando acorda. E eu criei uma recompensa padrão para mim. Recompensa padrão. E isso fez com que ficasse mais fácil o meu hábito de tomar banho ao acordar. E você pode fazer isso com qualquer hábito. Você pode hackear qualquer hábito, até atividade física. Eu, por exemplo, estou hackeando o hábito de caminhar na esteira. Agora, novamente, depois que voltou essa questão do Covid, arrumei uma esteira e estou hackeando esse hábito de caminhar na esteira com a sensação de prazer e uma comemoração minha. Para que eu tenha esse feedback positivo e eu continue essa alça de execução do hábito. Legal? O resumo dessa live eu vou passar para vocês depois. Eu vou abrir aqui para dúvidas sobre produtividade e meta, galera. Fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntarem, por favor.
Quem tiver dúvida, quem tiver, tá tranquilo. Alguém vai aí? Não? Ninguém? Eu vou então, hein? Vai lá. Vai, Reni, vai você. Foi Reni? Não, eu liguei só pra falar pra você ir. Ah, tá. Cara, eu vou aproveitar aí, né? Reviver nossos períodos aí de coach, cara. Primeiro lance das micrometas, cara, foi bem bacana pra mim, tá? Eu lembro que o Felipe sabe como é que eu sou, sabe como é que eu funciono. Eu queria da noite pro dia, né? Cara super ansioso, mas da noite pro dia eu queria ter um calendário igual do Elon Musk, totalmente hiperfocado, fazendo mil coisas, taranã. Eu imagino até a cara e a cabeça do Felipe quando teve a primeira reunião comigo lá. Imaginado, caralho, esse maluco é muito doido. Enfim, ele foi compartimentalizando as coisas, né? Fragmentou em pequenos hábitos mesmo, pequenos ganhos e tal. Levantando um pouco o que falou aí na live, eu lembro, lendo o livro O Poder do Hábito, eu lembro de um trecho que é muito do caramba, assim, para não falar um palavrão, que é o Phelps, uma das provas que ele teve, eu acho que foi nas Olimpíadas de Pequim, que ele ganhou mais ouro. Em algum momento entrou água no óculos dele, não consegui enxergar nada, acho que ele quase perdeu e no final das contas ele conseguiu tirar mais um ouro lá. E aí o pessoal conseguiu ver pelo vídeo que ele não estava enxergando nada e tal, etc. Aí perguntaram para ele: vem cá, Phelps, como é que foi nadar cego? Aí ele virou e falou: como é que foi nadar cego e ganhar mais um ouro, assim, mesmo com isso? Ele: então, para mim foi normal. Foi mais uma pequena vitória. Não, foi mais uma vitória numa vida inteira de pequenas vitórias. Então o treinador dele sempre preparou a cabeça dele para que cada prova que ele fosse, para cada treinamento que ele fosse, ele sempre fosse com essa mentalidade de pequenas vitórias, pequenas vitórias. E para hábitos angulares, isso é do caramba. Eu não sabia. O Felipe lá atrás virou e falou: cara, pega isso, foca em três metas muito fáceis de serem executadas. Pega as suas micrometas semanais, diárias, semanais, mensais, anuais. Por sinal, estou revivendo as anuais, que são as mais difíceis de você. Acho que a gente vai bater, hein, cara? A gente vai bater sim. Acho que a gente vai bater. Mas, olhando nas micrometas diárias, cara, me ajudou muito. Então, só para rever coisas que eu fiz. O Felipe sabe que eu sou uma pessoa super empírica também. No geral, esse processo de... Cara, eu monto um framework mínimo ali, ataco ele e vou embora. E se tem gatilho e recompensa, eu não sei. No meio do caminho, eu vou descobrir que porra é essa. Mais ou menos assim. Então, comecei a me exercitar. Eu corria na academia. Inicialmente porque era na frente da minha casa, era muito fácil. Quando a academia fechou, eu comecei a correr na rua, e quando ainda não tinha lockdown, geral morrendo aí de Covid. Então, funcionou também. Eu correr, essa sensação de você estar destruído é muito bom. Era a recompensa que eu tinha sem saber. Logo na sequência, eu engatei um hábito angular com outro, que eu corria, eu tinha essa sensação de exaustão, que era a minha recompensa, essa sensação de dever cumprido junto a ela. Isso já funcionava de gatilho para eu ter um outro hábito angular, que era meditar. Então, eu chegava em casa morto, suado, sentava no chão, botava o fone de ouvido, ligava o Headspace e começava a meditar. Eu gastava lá mais uns 10 minutinhos meditando. Quando estava muito apertado, eu falava que o dia do bicho está pegando, eu meditava no caminho para algum lugar que eu estivesse indo, ou botava 3 minutos no Headspace, estava legal. O importante era meditar. E à noite, depois de passar meu dia com algumas estratégias que eu definia para destaque ali no meu dia, né? Hoje o meu destaque principal vai ser executar tal tarefa, ou vai ser fazer uma parte de uma tarefa maior. Eu pegava, tem um frameworkzinho que eu adoro, que é do pessoal do livro lá, Design Sprint, que você pega, cara, como é que foi seu dia aí? Quais são as táticas que deram certo, as que deram errado? Você é grato por quê? O grau de energia que você teve para cada uma delas, e lá e dormir. Funcionou. Aí vai minha pergunta agora, tá? Eu quis contextualizar isso só para poder avisar para a galera que essa jossa funciona, cara. E assim, é engraçado que vai consertando tudo, né? Um hábito vai ligando ao outro. E é o que o livro já fala. É aquela questão, lia muito aquele livro, eu falava, cara, não consigo aplicar isso, o cara pede para botar isso recompensa e tal. Criei 1000 armadilhas para acordar cedo, botar o despertador sei lá onde. Papo de eu acostumar com o despertador, ignorar, vizinho acordar e eu não acordar. Enfim. E aí, cara, eu estava funcionando muito bem, Felipe. Até o último furacão que passou pela minha vida. Você sabe, quando passam furacões, desestabiliza pra caramba. Então, estou indo dormir 2 horas da manhã, não corro mais.
Tá? Aí vem as desculpas que você mete para não se exercitar, total, eu sei disso, não tô me eximindo, mas parei de me exercitar, não estou engordando porque eu não estou comendo, acordo de manhã, tomo um café da manhã muito vagabundo e vou parar às vezes à noite para comer alguma coisa, e cara, embaralhou tudo. Assim, é difícil às vezes no período de tornado você retomar os hábitos angulares. Uhum. Insight que você dá aí, cara? Foca em uma coisa. Cara, engraçado, o insight que eu vou te dar é um detalhe que foi muito demarcado no seu processo de coaching, porque quando eu fiz o primeiro contato, então, pessoal, vou abrir um pouquinho, tá, Miguel, pro pessoal. Quando eu fiz o primeiro processo de coaching com o Miguel, eu sentei com ele e falou, cara, eu quero ter uma agenda igual a do Elon Musk. Eu falei, esse cara precisa de um hábito angular para ontem, forte, e que às vezes ele nem perceba que é um hábito. Que foi o fato de eu ligar todo dia para ele às 8 da noite. Todo dia às 8 da noite eu ligava. Todo dia às 8 da noite. Se eu tivesse plantão, 8h30. Mas uma hora ali perto das 8 horas da noite eu ligava pro Miguel. Por quê? Porque assim, inconscientemente o meu objetivo era criar o hábito dele falar sobre ele mesmo ao fim do dia, todos os dias. E isso iria aumentar a disciplina dele para executar os outros hábitos. Era só uma questão de disciplinar a mente a partir de um hábito. Então você pode, Miguel, nesse caso, né, o caso das situações ruins, né, eu passei por isso agora, inclusive questões pessoais, né, meus pais divorciaram, a briga danada. Eu peguei um hábito pequeno, um hábito comum meu, que é sentar para estudar e botar o celular longe. E eu estou executando. E ao executar esse hábito apenas, a disciplina está aumentando. E aí já começou do exercício físico, já começou da alimentação, e as coisas vão voltando a tomar o rumo. Nada mais é, cara, um hábito bom e fácil de ser executado, nada mais é do que um motor para te trazer para o centro de novo. É só esse o objetivo. Às vezes não é nem o hábito por fazer alguma coisa, não é aquela coisa, é o hábito pelo hábito. É só para fazer com que você volte ao meio. Então, por exemplo, agora você está numa fase que a instabilidade é um hábito e é necessária por causa do aumento da produtividade absurdo. Não tem jeito, né? Eu chamo isso de movimento retilíneo uniformemente variado. A gente tem movimento retilíneo uniforme, que é quando a rotina é igualzinha, todo dia. Quando a gente trabalha com empreendedorismo, coisas que vêm, ações de tudo que é lado, é movimento retilíneo uniformemente variado. Tem dias assim. O que eu recomendo, né, o insight que eu dou, busque um hábito vagabundo, um hábito que você julga que ele é pouco necessário. Talvez meditar 10 minutos antes de dormir, ou meditar 5 minutos antes de dormir. E começa a forçar esse hábito. Força o hábito, força o hábito, força o hábito, força o hábito. E você vai ver que daqui a 10 dias de fazendo esse hábito, mesmo que seja desconfortável, seu corpo vai lembrar de você. Poxa, aquele exercício físico, talvez seja algo interessante de eu voltar a fazer. O mais difícil é quebrar a barreira da rotina, é quebrar a barreira da coisa que você já faz no automático, porque é muito confortável, cara. E o cérebro ele não gosta de gastar energia com coisa nova, não gosta, não tem jeito. Ele foi feito para isso. Imagina que na época das cavernas, bicho, a gente tinha que economizar muita energia. É até interessante isso, porque se a gente não economiza energia, começa a gastar energia, chega a hora de se alimentar, a gente fica estressado, a gente fica nervoso, para aumentar a agressividade e buscar comida novamente. Então, o cérebro humano, ele é muito, muito arcaico em algumas coisas. E essas coisas a gente tem que hackear. Uma delas é o hábito. Então, por mais que não seja, no livro ele fala, né, criar uma recompensa, ele fala tudo isso que eu falei de uma maneira um pouco mais complexa, mas o mais importante é você fazer o hábito pelo hábito. É o correr pelo correr. O Ítalo Marcilli, ele tem um livro dele que fala, esqueci o nome do livro. Correr pelo correr, cara, é incrível. Um hábito engatilha o outro. Quando eu vi, eu tava me obrigando a comer direito, entendeu? Quando eu via não sei o que e tal. Isso é muito maneiro, é. Isso, o Ítalo Marcilli, ele tem um livro que chama alguma coisa de guerrilha, tática de guerrilha, não lembro. Eu li o livro. No livro ele fala assim, faça, independente do que vai acontecer, de como vai agir, tudo, faça. Então traça um hábito fácil e faça, porque o fazer vai fazer com que outras coisas surjam. É um combustível. O ato pelo ato é um combustível. É porque a gente aprendeu que eficientemente a gente fazer um ato sem ter uma meta daquele ato é algo que não é eficiente, na maioria das vezes.
Só que tem coisas que elas são eficientes por serem quem elas são, como o exercício físico. O cara virou para mim e perguntou assim, tem até um comediante que é muito, muito engraçado, cara. Vou lembrar o nome dele enquanto a gente for falando aqui, eu vou tentar lembrar o nome dele. Ele faz aquele Quatro Amigos. Ele falou de um amigo dele que chamou para o CrossFit. O amigo dele falou, olha, você vai levantar o pneu, você vai baixar o pneu. Vai levantar o pneu, vai baixar o pneu. Ele falou, cara, para que eu vou fazer isso? Vou levantar pneu, baixar pneu. Ou é igual correr, eu vou correr até um ponto e vou voltar. Não faz o mínimo sentido de forma lógica. Mas é o ato pelo ato. É o ato por executar. Isso faz com que você crie um centro e você volte para o centro. O ser humano ele está sempre tentando fugir do centro para voltar para a zona de conforto. Sempre. A gente tem que deslocar o nosso centro da zona de conforto um pouquinho para fora. E aí a gente vai sempre lá batendo. Sempre lá batendo. É um exercício contínuo e diário, cara. Bora. Isso aí. Show? E aí, pessoal, mais alguém? Arquis, eu vi que chegou a abrir o microfone. Foi, só que daí eu vou tirar a dúvida com você daqui a uns 2 dias, quando eu fizer minhas micrometas e minhas semanais. Eu tô anotando aqui o que eu vou fazer. As micrometas pode ser, tipo assim, tomar um banho ao acordar, tomar mais água e meditar. Perfeito. Só tem que ser Aí, facilmente executável, Arquísia. Não pode ser uma coisa muito mirabolante. Por exemplo, eu tive alguns processos de coaching que a pessoa chegava para mim e falava assim, eu vou listar aqui minhas micrometas. E na micrometa da pessoa tinha estudar 5 horas por dia. Cara, o cara ele não tinha o hábito de estudar. Mas aí ele cismou que ele ia passar num concurso da PRF e ele cismou que ele iria estudar 5 horas por dia de um dia para o outro. E é e a impossível. semanal é eu analisar se eu cumpri as micrometas. Isso, diárias de acordo com a semana. Entendi bem direitinho. Entendeu? E, cara, qualquer dúvida você me manda lá no inbox. Fala assim, Felipe, não entendi isso também, tá? Tô aberto para responder. O pessoal aí também, que tá todo mundo aí, pode mandar dúvida no WhatsApp e vambora. Mas é o hábito pelo hábito, é fazer, executar. Porque vai chegar uma hora que vai ter aquilo que eu falei para vocês lá na primeira live, que é você executar não pelo ganho, pela recompensa, mas você executar porque aquilo tem que ser executado por alguém e se não for por você, por quem vai ser? A gente chama de responsabilização. Os nossos avós, eles viveram, a gente está vivendo a primeira pandemia da nossa geração. Mas se você pega uma pessoa que nasceu em 1900, essa pessoa passou pela gripe espanhola em 1920, ela passou pela Bolsa de Nova York, da quebra da Bolsa, em 29, ela passou pela Primeira Guerra Mundial de 14 a 19, ela passou pela Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Cara, olha isso. Ela passou por isso tudo. Se ela nasceu em 1900 e morreu, vamos supor, em 1970, ela passou por isso tudo. Então era uma geração que não tinha muita conversa, eles tinham que executar. Então eles executavam muito e pensavam um pouco. Não sei se vocês já perguntaram para a avó de vocês ou para a mãe de vocês, eu não sei, depende da idade, da faixa etária, falar assim, mãe, vovô pensava no que ele fazia? Era uma geração, a geração baby boomer, que não pensava. Ela executava o trabalho. O trabalho era para ser executado para trazer comida para dentro de casa. Então era a execução. A nossa geração, por ser uma geração com mais conforto, foi a primeira geração que teve uma capacidade de análise da própria ação e uma capacidade de escolha. E lembra, não sei se vocês viram, o pessoal provavelmente não viu, a minha live do paradoxo da escolha. Quanto mais opções a gente tem, mais triste a gente fica. Isso é um TED extremamente legal, chama Paradoxo da Escolha esse TED. Se quiser eu até mando depois para vocês. No Paradoxo da Escolha, ele fala... Cara, é um TED velho, é um TED bem velho, tipo assim, um dos primeiros TEDs. O cara fala o seguinte, ele escreveu um livro sobre isso, o Paradoxo da Escolha. Ele fala que quando ele ia comprar calça jeans, ele era jovem, ele é um senhor já idoso, ele tinha um tipo de calça jeans, que era aquele tipo de calça jeans, aquela calça dura da Levi's clássica, acabou. Era a calça jeans que ele tinha. Ele foi à loja e ao chegar à loja, ao chegar à loja, ele foi perguntado pelo vendedor qual calça ele queria. E o vendedor falou, olha, senhor, ele falou pro vendedor, querendo dizer, eu quero uma calça jeans, porque para ele só existia um. E o vendedor falou para ele, mas você quer slim, você quer fit, você quer bag, você quer com lavada com isso, você quer lavada com aquilo? Ele falou, eu não sei, porque para mim calça jeans é uma só.
E aí ele foi, testou todas as calça jeans lá que ele achou mais bonitas e ele saiu da loja e ele falou, eu comprei a melhor calça jeans da minha vida. Só que ele se sentiu triste. Por quê? Porque ele ficou na dúvida se ele tivesse levado a outra, não era melhor do que aquela. Você começa a comparar uma coisa com a outra. Isso chama paradoxo da escolha. Quanto mais opções que você tem para fazer uma escolha, maior a sua chance de ficar triste com a escolha que você fez. Porque você tende a pensar na outra escolha. É a famosa história do cara que vai casar e quando tá perto de casar, o cara fala assim, meu Deus, será que tá certo eu casar? Será que tá certo? Por quê? Porque tem muita escolha, tem muita opção aí no mundo, né? 8 bilhões de pessoas. E o cara, meu Deus, será que eu tô escolhendo a pessoa certa para viver a minha vida? É isso, é o paradoxo da escolha. Então, focar e executar. Por mais que no início seja difícil, tenha as suas dificuldades, é algo que vai trazer ganho e vai aumentar a produtividade de vocês. E eu falo não assim de orelha, não, é porque eu executo isso na minha vida e funciona. Já são anos fazendo isso. É desde 2016 fazendo isso. Em 2017 eu aprimorei. E hoje em dia, cara, é a JJ Mentoria que eu tenho que preparar a aula, a Sala Vermelha, essas lives do curso que vocês estão vendo, é a residência que eu tenho que preparar a aula para a residência também, eu apresento aula na residência. Então, tem muitas coisas. Tem a noiva, que eu vou casar também. Então, aquela história do paradoxo da escolha não está funcionando não, tá? Não está funcionando não, que essa live fica aí, depois pode gerar um problema. Mas, então tem muita coisa. Tem meus pais, tem o trabalho lá, eu sou funcionário público também numa cidade. Tem muita coisa que eu faço. Mas aí tá tudo lá na listinha de prioridades, tá tudo lá na listinha das micrometas, dos hábitos angulares, dos hábitos a fazer. E eu tô voltando o hábito de fazer exercício físico que tinha sumido. E agora vai voltar. No caderninho de papel, né? No caderninho de papel ainda. Eu tenho, pô, ó, caderninho aqui, ó. Tem, ó. Tá até aqui. Eu tenho meus caderninhos, ó. Cada caderninho para uma empresa, para uma coisa. Ó, isso aqui, ó. Livro de atas FH Soft Skills, que é desse curso. Então, quando eu faço a preparação de uma aula, tá aqui. Entendeu? Tudo aqui, bicho. Tudo caderninho, tudo anotadinho. Ou então, é meio anárquico? É meio anárquico. Mas eu me entendo, eu tenho o meu método. Não, pô, é do caralho. Questão de perfil, pô. Eu me dei muito bem com duas ferramentas, né? Que eu acho que hoje são as ferramentas que eu mais uso. É o Google Calendar e o Miro. Miro é bom, cara. Você me apresentou o Miro, eu tô meio addicted, é bom. Não vivo sem, cara. Faça anotação naquele troço. Tudo que você puder imaginar. É bom. Miro é surreal. É um whiteboard gigante, né, cara? Tu pode fazer o que quiser ali. É muito bom. É o post-it que eu entendo minhas letras, cara. Quer post-it menor que esse aí, cara? É verdade. É muito eficiente. Pô, eu entendo minhas letras. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida de produtividade para o dia a dia de vocês, para a vida de vocês, exemplos práticos? Pode perguntar, porque daqui a pouco a gente vai encerrar. Estou dando aqueles 10 minutinhos para a gente fazer as últimas perguntas. Vamos lá. Ninguém tem nenhuma dúvida? Como é que eu executo isso no meu trabalho? Como é que eu executo isso na faculdade? Não? Felipe, alguma dúvida? Fala aqui. Prometo. Essas micrometas vão me ajudar, por exemplo, as que eu falei anteriormente, vão me ajudar a estudar mais, a ter mais foco para estudar. Sim. Olha que interessante, né? É porque o seu cérebro vai sentir recompensa nas pequenas coisas. E aí você vai começar a criar o hábito de recompensa. E você vai ver, quando você for estudar, você vai sentir melhor aquela recompensa do terminar de estudar. Entendi. É a história do correr, porque o correr, ele gera mais... É muito interessante isso. O exercício físico, ele aumenta a testosterona no homem, e ele aumenta a qualidade de vida, etc, etc, pelas questões de pequenas conquistas diárias. Pequenas conquistas diárias. Eu gosto muito de ver biografia de pessoas bilionárias, de pessoas que fizeram algo diferente para a sociedade. E uma vez eu vi aquele Amoedo, João Amoedo, que concorreu à presidência pelo Partido Novo. O João Amoedo, ele é Iron Man, ele já fez 3 Iron Man, né? Ele é um cara assim, muito, muito sinistro nessa questão de hábito. Ele é um cara bem focado. E ele falou, assim, o fazer pelo fazer. O exercício físico para ele gerava ganhos pequenos. E você vê vários exemplos de pessoas que têm esses ganhos como um hábito angular. Outro cara, por exemplo, o Ben Schmoll da XP,
ele corre todo dia pensando nas coisas que ele vai fazer para o trabalho. Você tem vários exemplos, assim, vários exemplos. Você vê aquele cara, o Alan Turing, que foi o cara que tirou o código, quebrou o código de comunicação alemão, que fez com que a gente vencesse a Segunda Guerra, os aliados vencessem a Segunda Guerra, e a gente não vivesse num nazismo para o mundo todo. O Alan Turing, ele corria para pensar. Então você tem muita gente que corre para pensar, porque desenvolve o hábito. E o hábito vai fazer com que você obtenha sucessos pequenos, mesmo que não pareça. Esse é o mais interessante disso. Esse é o mais interessante de longe. Os hábitos pequenos, mesmo que não pareçam ser eficientes, vão fazer com que os hábitos grandes se tornem eficientes, estejam no seu cotidiano. São hábitos, só isso, só hábitos. Quando você torna aquilo rotina, vai facilitar a sua vida. Por isso que, Arquísia, quando você falou para mim assim, as metas que eu estou batendo estão ficando confortáveis, eu falei, torna desconfortável. Porque você pega o hábito e aperta um pouco mais. Aí você, no primeiro dia que tornar desconfortável, vai bater aquilo e falar assim, caramba, eu consegui. Caramba, eu consegui. Caramba, eu consegui. E de caramba eu consegui, em caramba eu consegui, foi que eu passei na residência, de caramba eu consegui, eu passei no vestibular de medicina. E assim foi. Certo? Pessoal, então, a gente está indo aí para 1 hora de live. Vou finalizar. Hoje a gente falou, vou passar o mapa mental depois para todo mundo, né? De hábitos e produtividade, definição de metas, uma resposta humana a estímulos, né? Que o estímulo ele vai gerar uma resposta e depois uma recompensa, a formação de um hábito, as metas com micrometas diárias, micrometas semanais, metas mensais e metas anuais. Certo? Então, eu acho que é isso. Vou abrir para a última dúvida, caso alguém tenha, e depois eu vou finalizar. Pessoal da Conexa quietinho, ninguém fala nada. Tô com medo de você, Miguel. Vou sair daqui. Tô com medo de você aí, cara. Tô bagunçando os hábitos deles também. Coitado dos meninos. Acho que a Liz abriu o microfone aí. Vamos ver. Não, é porque eu cheguei atrasada e eu perdi o início da live. O início da live foi quando eu contei quando eu corri a São Silvestre, né? Que eu tava com 104 quilos e eu tenho 1,78 m. Eu defini que eu ia correr a São Silvestre em 2017. Eu vou correr a São Silvestre. Isso 6 meses antes da São Silvestre. Falei, vou correr a São Silvestre. Aí que eu fiz? Eu trabalhava como cronista num site, né? Que é o melhorarsaude.com, que até acabou esse site depois. E eu criei uma sessão de crônicas, né? Uma sequência que chamava Da Obesidade a São Silvestre. E era isso. E eu relatava o meu diário de corrida, de outras coisas. E eu assumi um compromisso público. Botava no Instagram, botava para tudo que era todo mundo, que eu ia correr a São Silvestre. Então, depois de 3 meses, que eu até machuquei o joelho, falei assim, não vou mais conseguir correr. Só que, cara, não existe isso. Eu tinha assumido o compromisso público. E eu tinha batido aquelas pequenas metas. E eu comecei a não correr, eu ficava desconfortável. Dava vontade de voltar a correr. E aí foi até que eu corri a São Silvestre. Com 96 quilos, eu perdi 8 quilos. E é isso. Quando você botou um objetivo maior, você foi atrás. Exato, mas é aquele negócio. Ele não pode ser tão maior que ele fique algo que você não consiga mensurar em coisas menores. Né? Por exemplo, um maior. Eu vou fazer um 6 em 7. Vou fazer 100 mil no lançamento. No final do ano. Cara, se você nunca fez um lançamento, isso é algo muito fora da realidade. Miguel sabe disso. Eu já tive várias batidas na trave ali que nunca chegou perto do 6 em 7. Várias. Teve uma vez que eu fiz todo um planejamento, Liz. Olha essa história é muito boa. Foi de um curso de oratória que eu tive com um sócio meu. Gente boa pra caramba. Eu defini que a gente ia bater 30 mil reais no lançamento. 30 mil. E a gente bateu 100 reais. A gente só vendeu um negócio. Por quê? Porque eu não tinha noção. Então foi uma meta muito longe. A da São Silvestre ela não foi tão longe. Eu falei, são 15 quilômetros. Eu sei o que eu preciso de disciplina. Deu. Assim. Era mensurável, era provável e era possível. Isso é muito importante para uma meta. Eu tenho tido um pouco de dificuldade em cumprir minhas metas, porque eu me programo, coloco as metas no meu planner diário, mas
começa a surgir, às vezes, reunião durante o dia que não era prevista, começa a surgir várias outras coisas que fogem do que eu estava programado. Conexo é foda. Isso não tem jeito, Liz, mas a questão é, você tem que manter um hábito angular mesmo independente disso. Então, qual seria esse hábito? Voltar, trazer para o centro. Esse hábito é, não estou batendo minha agenda toda. Não tem problema, não tem problema. Você sabe que você vai ter que bater sua agenda nos outros dias. Mas você sabe que você tem que meditar, você tem que fazer aquele hábito de 5, 10 minutos todo dia. Isso vai fazer com que você se mantenha na reta. Sim, isso eu tenho feito. O melhor dos mundos é quando a rotina ela respeita inclusive o horário, né, cara? Mas acho que na dúvida, em certas situações, mesmo se o horário não for respeitado, é importante você perseguir a execução da micrometa naquele dia, né? Você lembra disso? Tinha dia que você me falava, cara, eu não vou conseguir meditar hoje. Várias vezes você dormiu durante a meditação, lembra? Pode crer. É isso mesmo. Várias vezes. Mas é aquele negócio. Tava lá. Antes de dormir, Miguel meditava. Ele falava, pô, dormi durante a meditação. Mas ele tentou meditar, ele começou o hábito, ele executou tão bem a meditação que ele dormiu, ele relaxou. Para mim, os melhores momentos de eu criar um hábito é de manhã, logo que eu acordo. Porque se for deixar pro final do dia, eu não consigo. É. No Inclusive, final do dia eu quero dormir. na época eu era garoto, isso tinha uma revista que eu gostava bastante, que falava de saúde, etc. Eu era moleque, isso, adolescente, e o cara falava isso, malhe de manhã, porque você não sabe se vai quebrar a perna à tarde. Ele falava isso, eu achava isso tão engraçado, porque é aquele negócio, né? De manhã você acordou, realmente você não vai quebrar a perna, a não ser que você quebre a perna durante a atividade física. E outro cara que fala isso, que é o defensor dessa questão do faça e depois pergunte como, é o Drauzio Varela. Vocês procurarem na internet, qualquer um procurar, vai ter lá o Drauzio Varela falando o seguinte, todo dia quando ele acorda, ele pega o tênis e corre. Independente. Ele fala assim, tem dia que eu não sei nem para onde eu tô indo. Tem dia que eu tô muito cansado, mas eu pego meu tênis e eu corro. Eu pego meu tênis e eu corro. E quando eu volto, tudo faz sentido. Sim, sim. Show? Falamos de cão de Pavlov, que é a base do comportamento humano e a base do comportamento animal. E funciona, cara. Funciona. Até para os meus cachorros lá, para os meus huskies, funcionou. Se para eles funcionou, funciona para qualquer um, gente. Pode ter certeza disso. Que husky é o bicho mais difícil de ser domado de todos os tempos. Tá certo, galera? Então vou encerrar aqui. Essa foi a discussão sobre produtividade, meta e hábitos. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Miguel.